Marca em Casa. As informações mais relevantes sobre as iniciativas locais e nacionais em tempos de isolamento. Um tema por dia, de segunda à sexta-feira, antes das 11 horas. Uma parceria da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e da Marcoense FM. Começa hoje o Marca em Casa, uma rubrica diária de 5 minutos com informação, dicas e sugestões práticas para o ajudar durante o tempo de isolamento. No dia em que arranca a telescola, Joaquim Santos, chefe de Divisão de Assuntos Sociais e Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal, deixa alguns conselhos sobre como acompanhar e ajudar os seus filhos no ensino à distância. Como sabemos, a pandemia que vivemos nos nossos dias exige o cumprimento de medidas de isolamento que vieram alterar as nossas vidas, exigindo uma mudança nas rotinas habituais das nossas famílias e impondo um conjunto de desafios, por vezes, exigentes. Um desses principais desafios é o da educação em contexto escolar das crianças e dos jovens, que são os nossos filhos. O fim das aulas presenciais, até ao final deste ano letivo, não significa ou nem pode significar a estagnação das aprendizagens e do percurso escolar dos alunos. Começa hoje o hashtag Estuda em Casa, pelo que iremos partilhar algumas recomendações para recebermos a escola em nossa casa. De facto, ainda que os pais ou encarregados de educação não sejam os responsáveis pelo ensino, a sua ajuda enquanto tutores é imprescindível. E como podem fazer? Comece por pensar que, agora, pode existir tempo para ser pai ou ser mãe. Sim, aquele tempo que muitas vezes nós pais reclamamos não ter, ou por causa do trabalho, ou por causa de compromissos que existiam depois do trabalho, ou por causa de tantas outras causas. Sem colocar em si o peso de ensinar, comece por manter o conjunto de regras e de rotinas que já existiam antes da pandemia e que, organizadas com os filhos, permitem assegurar o cumprimento dos horários das atividades letivas à distância, o cumprimento das atividades propostas pelos professores, o equilíbrio entre os tempos dedicados ao estudo e ao lazer. Neste sentido, é determinante que nós, pais e mães, continuemos a educar para a manutenção dos horários de despertar e de deitar, dos horários das refeições e até para os hábitos e para os cuidados de higiene, não permitindo, por exemplo, que os nossos filhos, só porque estão em casa, usem o pijama todo dia. Por outro lado, é importante que exista um espaço simples, onde os filhos possam aceder aos conteúdos da escola, se possível distinto da habitual zona de lazer e de brincadeira, para facilitar a concentração e diminuir o risco de distração. Este espaço de trabalho deve ter uma mesa e uma cadeira, ser bem iluminado e confortável, sendo importante que possamos encorajar os nossos filhos a manterem esse espaço limpo e arrumado. Utilizemos uma linguagem e um discurso simples, aberto, verdadeiro e realista com os nossos filhos. Para além das mensagens de que vai ficar tudo bem, é importante enfatizar o que está realmente bem, como sendo o facto de estarem saudáveis e transmitir a sensação de algum controle emocional sobre toda esta situação. Porém, não será surpresa para nenhum pai ou nenhuma mãe que, apesar dos filhos estarem por casa, vão continuar a existir momentos de frustração, insegurança e tristeza como existiam, por vezes, na escola. Devemos continuar atentos a esses sinais, desde logo procurando que os nossos filhos se sintam confiantes para expressarem de forma positiva a sua tristeza, a sua insegurança ou a sua ansiedade. É também essencial que possamos encorajá-los a manterem o contacto com os professores, com os colegas da turma, da escola e de outras atividades em que participavam. Por outro lado, estabelecendo objetivos realistas e razoáveis acerca do seu desempenho escolar. Elogiemos os sucessos e as conquistas dos nossos filhos, reforçando o esforço e a concentração que demonstraram, salientando o quão positivo é aprenderem e ajudando-os a identificar o que correu melhor e pior no estudo. Quando as coisas correrem menos bem, ajudemos a pensar como ultrapassar as dificuldades que está a ter, designadamente procurando incentivar a esclarecer dúvidas e a pedir ajuda aos professores, conforme vão surgindo, para que seja possível dispor de um outro conjunto de exercícios ou tarefas que possam ajudar a consolidar as aprendizagens mais difíceis. Por fim, cuidemos de nós, pais. Se é pai ou mãe e está em casa, neste tempo, para acompanhar o seu filho ou a sua filha, sabe que haverá momentos difíceis, de insucesso e de baixa tolerância, mas também sabe sentir o privilégio que é ter um tempo de proximidade com quem mais precisa desse seu tempo, precisamente o seu filho ou a sua filha. Um tempo em família,
com momentos de trabalho, de estudo, também de lazer e de partilha, com outros pais, amigos e familiares, numa nova forma de socialização. À distância, claro. Neste contexto, não exija demasiado de si próprio ou dos seus filhos. Lembre-se que é pai ou mãe, e não um professor. Mostre o caminho, motive e encoraje a caminhar, dê o exemplo e apoio. Marca em Casa. As informações mais relevantes sobre as iniciativas locais e nacionais em tempos de isolamento. Um tema por dia, de segunda à sexta-feira, antes das 11 horas. Uma parceria da Câmara Municipal de Marco de Canaveses e da Marcoense FM.